Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. E quem diria, senhoras e senhores, que o pandeiro não é brasileiro? Tinha tudo para ser, mas não é. Há quem diga que ele surgiu na idade da Pedra Polida, coisa de uns 10 mil anos antes de Cristo, e primeiro saculejou na mão de chineses, hindus, hebreus e fenícios, entre outros povos da antiguidade. Chegou à Península Ibérica com os árabes e de lá atravessou o Atlântico nas caravelas lusitanas até desembarcar na imensa floresta que, dali a uns 4 séculos, seria conhecida como Terra de Samba e Pandeiro. Aqui no Brasil, ele frequentou procissões, congadas e rodas de capoeira até chegar à região da Cidade Nova, nos arredores do centro do Rio, onde se encontrou de uma vez por todas com um gênero musical que ainda se formatava naquele início de século XX, o samba. Foi também por essa época que o pandeiro entrou de vez na formação dos choros, como eram conhecidos os conjuntos de choro, até ali formados basicamente por flauta, cavaquinho e violão. Brevíssimo resumo da saga desse que talvez tenha se tornado o mais brasileiro dos instrumentos de percussão, graças aos artistas que inventaram e aprimoraram sua batida, sua levada, sua cadência. Artistas como o músico que é o homenageado dessa edição da nossa Casa do Choro, Jorginho do Pandeiro, falecido no último dia 6 de julho, aos 86 anos, que deixou, além da saudade, uma porção de boas histórias e gravações que vão passar pelo nosso programa. A começar por essa composição dele em parceria com Cristóvão Bastos, que abre os trabalhos. Vamos ouvir, com o conjunto Época de Ouro e a participação especial de Cristóvão no piano, Uma Farra na Ilha.
Parceiro de Cristóvão Bastos no choro que acabamos de ouvir, Jorginho do Pandeiro nasceu no dia 3 de dezembro de 1930, batizado com o nome de Jorge José da Silva, filho de Casimira Augusta e de Caetano José da Silva, que teriam ao todo 5 filhos: Lino, Dino, Nilda, Jorginho e Antônio. Seu Caetano ganhava vida como fundidor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, mas gostava mesmo era de tocar violão nas rodas de choro e nos bailes que dava aos sábados, na casa onde eles moravam na Rua Orestes, no bairro do Santo Cristo, zona portuária do Rio de Janeiro. Ali perto ficava a sede dos Diários Associados, onde funcionava a Rádio Tupi, e assim era comum o violão de seu Caetano ser acompanhado por grandes músicos, especialmente depois que seus filhos mais velhos se tornaram instrumentistas profissionais. Lino virou cavaquinista e Dino, que no futuro seria conhecido como Dino Sete Cordas, pegou o violão. Foi nesses bailes que o menino Jorginho viu de perto pela primeira vez alguns de seus ídolos e futuros companheiros de gravação, como Jacó do Bandolim, Benedito Lacerda, Pixinguinha, Meira, Canhoto, sem contar os pandeiristas que o moleque observava de perto, sem piscar, atento à batida que resultava do movimento das mãos de cada um deles. João da Baiana, Risadinha, Russo do Pandeiro, Popai, Gilberto Dávila, mestres que seriam o alicerce de uma levada diferente, sintetizada no pandeiro de Jorginho. Levada essa que a gente ouve agora nesse clássico do choro, Mistura e Manda, de Nelson Alves, com Paulo Moura no clarinete, Carlinhos Antunes e Jonas Pereira da Silva nos cavaquinhos, Jovi Joviniano no reco-reco, Maurício Carrilho e Rafael Rabelo nos violões, Neuci no tantã, Zé da Velha no trombone e Jorginho no pandeiro. Um dos grandes mestres de Jorginho do Pandeiro foi o carioca João da Baiana, considerado o pai do pandeiro brasileiro, inventor de uma batida que, nas palavras de Jorginho, era mais sambada, mais puxada para o machixe. Essa levada seria a base para Jorginho criar sua própria batida, temperada também pelos pandeiros de outros 2 craques que estavam no hall dos seus favoritos. O chorão e sambista carioca Gilberto Dávila, que antecedeu Jorginho na época de ouro, e o compositor e ritmista paulistano Francisco Ferraz Neto, o Risadinha, que para Jorginho era, abre aspas, o melhor deles. Todas essas influências seriam condensadas na batida do próprio Jorginho do Pandeiro. Mas o que seria essa batida? Com a palavra,
o pandeirista que é um dos principais sucessores de Jorginho, inclusive consanguineamente. Fala aí, Celcinho Silva. Eu acho que ele trouxe muito balanço no jeito de tocar, no balançar das platinelas, na força da mão que ele pegava, do jeito que ele pegava. Uma batucada com muitos contratempos, com acentuações em relação às melodias, em relação ao que se fazia na música. Ele não veio assim para acompanhar, ele veio para participar. Isso tudo mudou muito o jeito do pandeiro. É isso. Eu fico muito, muito feliz de saber que o meu pai foi um divisor, assim. Né? Não digo que foi o melhor, o pior, ele foi diferente. Uma boa amostra desse pandeiro diferente de Jorginho pode ser essa gravação do choro 1-0 de Pixinguinha, feita em 2010 pelo Época de Ouro no CD Feijão com Arroz, produzido por Celcinho Silva para o mercado japonês. Além de Jorginho, participam dessa gravação Ronaldo Souza no bandolim, César Faria e Tony nos violões, Dino no 7 cordas e no cavaquinho, o filho de Jorginho, irmão de Celcinho, Jorge Filho. Com vocês, 1-0. Ainda sobre a técnica de Jorginho do Pandeiro, que a gente acabou de ouvir tocando o choro 1-0 com Época de Ouro nessa gravação de 2010, outra observação interessante é a do violonista, compositor e arranjador Maurício Carrilho, que chama atenção para um certo molho na batida de Jorginho. Ele dá uma descansada que é quase o resultado da superposição de 2 e 3, né? As semicolcheias não ficam taca, 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 certinho, fica taca, 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 ele dá uma atrasadinha e recupera depois. É uma coisa curiosa. E eu não vi ninguém tocar assim, só ele, né? Eu nunca vi nenhum outro pandeirista tocar dessa maneira. E isso dá um swing sensacional mesmo, né? O swing sensacional da levada de Jorginho, como a gente acabou de ouvir no comentário de Maurício Carrilho, pode ser percebido nessa gravação que a gente separou para tocar aqui na Casa do Choro. Uma polca lá do século XIX, mas que a gente vai ouvir numa gravação de 2002 da caixa Princípios do Choro, com a flauta de Altamiro Carrilho, o cavaquinho de Luciana Rabelo,
os violões de 7 cordas de Luiz Otávio Braga e Maurício Carrilho e Jorginho do pandeiro. Composição de Viriato Figueira da Silva. Vamos ouvir Macia. É inegável a predominância do choro e do samba nas mais de 7 décadas de gravações feitas por Jorginho do Pandeiro, entre os anos 40 e a segunda década do século XXI. Mas sua discografia também tem marchinhas clássicas, machiches e lundus, pontos de candomblé, gêneros os mais variados que ele gravou com a Banda do Canecão nos anos 60 e até ragtimes de Scott Joplin, como os que ele gravou num álbum temático do Época de Ouro em 2008. Nesse balaio variado, também tem lugar para o sotaque nordestino de uma outra gravação feita por ele na caixa Princípios do Choro, lançada em 2002 pela Biscoito Fino. Estou falando da Polca Cateretê Quebra-Quebra Minha Gente, composição do maestro Henrique Alves de Mesquita, que foi gravada assim por Nailor Proveta no sax tenor, Toninho Carrasqueira na flauta, Maurício Carrilho no violão de 7 cordas, Luciana Rabelo no cavaquinho, João Lira na viola e o nosso Jorginho no pandeiro.
Você está ouvindo Casa do Choro. Jorginho do Pandeiro tinha 14 anos quando fez sua estreia profissional meio por acaso. Foi em 1944 ou 45, num sábado à noite, quando seu irmão mais velho, o cavaquinista Lino, recebeu um telefonema de um músico pedindo a indicação de um pandeirista para tocar no dia seguinte, num programa na Rádio Tamoio. Mas como é que eu vou arrumar um pandeirista uma hora dessas? Respondeu Lino, que logo depois propôs a solução. Olha, tem meu irmão, que ainda é novo, mas já dá conta do recado. O resto é história. Jorginho passou 8 meses na Rádio Tupi, tocando com o regional de Rogério Guimarães, antes de seguir aos 18 anos para a então principal emissora do país, a Rádio Nacional, onde estreou como músico do regional de Dante Santoro. Ficou por lá quase 30 anos, acumulando trabalho também na Rádio Mairinque Veiga, como músico no famoso Regional do Canhoto. Um currículo que foi uma verdadeira universidade para Jorginho, que logo ingressaria naquele que foi o regional mais importante de toda a sua carreira, o Época de Ouro, que tinha se desfeito com a morte de seu fundador, Jacó do Bandolim, em 1969. Quando o conjunto voltou ativo, em 72, Jorginho foi convocado para substituir o titular do pandeiro, Gilberto Dávila, que tinha sido contratado pela RCA como arregimentador. Foi efetivado no conjunto, com o qual faria mais de uma dezena de discos e gravaria incontáveis choros, inclusive alguns de sua autoria. Como esse que a gente ouve agora, também em parceria com Cristóvão Bastos, que participa da gravação junto com o Época de Ouro. Diretamente de 1987, vamos ouvir Meu Sonho.
Ouvimos, com o Época de Ouro, em gravação de 1987, o choro Meu Sonho, que assim como a música que abriu esse programa, Uma Farra na Ilha, é uma parceria de Jorginho do Pandeiro com o pianista e arranjador Cristóvão Bastos. Composições do nosso pandeirista, que, se por um lado tem uma folha extensa como músico em tantas gravações, por outro foi compositor de alguns belos choros. Outra composição de Jorginho é a valsa romântica Ana Carolina, que foi letrada por Paulo César Pinheiro, mas que a gente vai ouvir numa gravação instrumental de 2003 do CD Naomi Vai Pro Rio, primeiro da flautista japonesa Naomi Kumamoto. Essa foi a valsa Ana Carolina, composição de Jorginho do Pandeiro, que a gente ouviu na interpretação de Naomi Kumamoto, faceta pouco conhecida do nosso personagem, que além de grande pandeirista tem outro capítulo fundamental a ser contado nesse programa que é dedicado a ele. Trata-se do Jorginho Professor, atividade que apareceu mais para frente na carreira dele, como bem observa, em mais um comentário, um dos filhos de Jorginho, o também pandeirista Celcinho Silva. Eu vi que muita gente aprendeu a tocar com ele, mesmo sem ser aluno diretamente presencial. As pessoas sempre falavam e falam que ouviram Jorginho demais, ouviram os discos, via a imagem, ia para show, olhava. Porque antigamente ele não dava aula, né? Os caras não gostavam muito de dar aula naquela época. Eles tinham muito trabalho, não tinha paciência. Até mesmo a primeira vez que ele foi convidado a dar um curso, uma oficina
coisa que não era normal para o pessoal dessa época. Ele me procurou e falou, vai você no meu lugar e tal, faz você lá, que está acostumado. Eu falei, não, eles querem o senhor. Se eles quisessem a mim, eles me telefonariam, falariam comigo. Eles querem o senhor. Não, mas eu não sei como fazer. Eu falei, então vamos ver aqui, quantos dias, como é que é e tal. Comecei a dar uma ideia, fizemos um roteiro. Eu sei que depois ele adorou, ele gostou muito. E logo em seguida ele veio até para a nossa escola, a escola portátil, e ele teve muita gente com ele, as pessoas adoravam ele, e ele passou a técnica, né? Sobre a escola portátil de música, mencionada no comentário de Celcinho Silva, é interessante observar que a iniciativa acabou sendo um meio importante pelo qual Jorginho do Pandeiro pôde passar adiante a técnica que ele desenvolveu durante tantos anos de carreira, como bem observa o violonista e arranjador Maurício Carrilho. E era um músico fabuloso, né? Eu acho que o Jorginho ele conseguiu condensar na sua forma de tocar as influências mais importantes dos pandeiristas que antecederam, como o João da Baiana, o Palmieri, e além do que ele criou também, né? E eu acho que a técnica dele virou a técnica mais importante, né, do pandeiro brasileiro. Os grandes pandeiristas do Brasil tocam segundo a técnica do Jorginho, né? E é bonito a gente ver isso, às vezes na escola portátil, assim, aquela fila de pandeiristas tocando, né, o movimento da mão que segura o pandeiro, né? Sincronizado, parece umas borboletas, né? Voando assim, paralelas, é muito bonito. É uma técnica bonita e que extrai uma sonoridade realmente diferente, né, do instrumento, mais com um grave mais presente. Eu sempre fui fã dele e acho que ele deixou um trabalho muito bonito, né? Foi muito bacana a carreira dele e no fim da vida dele esse trabalho didático que fez com que ele se multiplicasse, né, pelas mãos aí de centenas de meninos que tocam pandeiro segundo sua escola. Além de companheiro de Jorginho do Pandeiro na escola portátil de música, o violonista e arranjador Maurício Carrilho, que a gente acabou de ouvir, também esteve ao lado do nosso homenageado num dos raros conjuntos do qual Jorginho participou desde que entrou para o Época de Ouro em 1972. Trata-se do Arranca-Toco, quarteto que se completava com o clarinetista Nailor Proveta e com o bandolinista Pedro Amorim, e que gravou um senhor disco na Acari Records nos idos de 1999. O disco saiu no ano seguinte, com direito a uma turnê de 10 shows pelo Japão, e trouxe pérolas como essa que vem agora no nosso repertório. Composição de Maurício Carrilho, que a gente ouve com o Arranca-Toco, reforçado pelo cavaquinho de Luciana Rabelo. O nome do choro? Mestre Jorginho do Pandeiro. Mestre Jorginho do Pandeiro.
Ouvimos com o quarteto Arranca-Toco, Mestre Jorginho do Pandeiro, composição de Maurício Carrilho, que presta homenagem ao personagem tema dessa edição da Casa do Choro, ao mesmo tempo em que ressalta o papel de Jorginho como formador de gerações e mais gerações de músicos. Um desses discípulos do mestre é Marcos Tadeu dos Santos, percussionista natural de Cordeiro, no norte do estado do Rio, que se formou na Escola Portátil de Música, onde hoje é professor de novos aprendizes. Estudioso da história do pandeiro na música brasileira, Tadeuzinho faz coro com o Maurício Carrilho quando destaca o papel de Jorginho como o pandeirista que condensou as técnicas dos antecessores e criou uma levada que virou o padrão a ser adotado dali para frente. O Jorginho foi o cara que deu o acabamento para a levada do pandeiro, juntando as referências dele, né, o Russo do Pandeiro, Popeye, João da Baiana, Risadinha, Gilberto Dávila, né? Ele juntou todas essas influências, né, dessas pessoas que ele viu tocar e criou a maneira dele, né, que era uma forma mais livre assim de tocar. O pandeiro dele não fazia só ritmo, né? Ele tocava muito com a música, ele ficava fazendo aquelas brincadeiras com a melodia o tempo todo. E isso influenciou uma pá de gente assim que veio depois. Teve o Celcinho Silva, que é discípulo direto, né, do Jorginho, é filho do Jorginho. Celcinho Silva, que foi meu professor. O Eduardo Silva, que é filho do Celcinho. O Netinho Albuquerque, que é sobrinho do Jorginho. Barão do Pandeiro, Roberta Valente, Clarice Magalhães. E teve uma rapaziada, né, de uma geração um pouco depois, que é a minha geração, que também vem seguindo essa escola, né? O Magno Júlio, Gabriel Leite, Rafael Toledo, Roberto Amaral, Sheina Barros, Kelly Onashiro, Bidu Campeche, Cícero Menezes, Guilherme Sanches, Pedrinho Pita, Miguel Miranda, Marcelo Cabianca, Diogo Barreto, Dizzy, Anderson Balbueno, Cacá Nomura, Márcia Vilar, Fabrício Gonçalves, Léo Careca, né? Toda essa rapaziada tem essa escola do Jorginho bem forte. Salve Jorginho do Pandeiro, que vai estar sempre vivo nos nossos corações e na ponta dos nossos dedos. O alcance da arte de Jorginho não se limita ao choro, como demonstram as palavras de outro craque da percussão, o carioca Marcos Suzano, percussionista que, mesmo não sendo propriamente um chorão, tem suas raízes na batida do mestre, como ele faz questão de deixar registrado nesse depoimento que ele gravou especialmente para o nosso programa. Bom, foi o Jorginho que me inspirou a tocar pandeiro quando eu ouvi o som daquele instrumento incrível. Eu sempre tentei fazer meu pandeiro soar igual àquele, entendeu? O ritmo que ele fazia, uma coisa incrível, sensacional, né? E além de ser uma figura maravilhosa, coisa muito linda, uma inspiração total, um gênio do ritmo. Um bom exemplo do som incrível do pandeiro de Jorginho, como a gente ouviu no depoimento de Marcos Suzano, é o choro Menina Flor, composição de Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo. A gravação saiu em 1999, no CD Orquídea Samba e Choro em Niterói, com Márcio Almeida no cavaquinho, Silvério Pontes no trompete e os irmãos Souza Rogério no violão e Ronaldo no bandolim, além das participações especialíssimas de Celcinho Silva no tamborim e seu pai, Jorginho do Pandeiro.
Depois da swingueira dessa gravação de Menina Flor, a Casa do Choro entra na reta final dessa edição em homenagem à arte do grande Jorginho do Pandeiro. Uma arte que, como a gente viu em tantas gravações e principalmente nos depoimentos, não morreu com ele no último dia 6 de julho de 2017. Longe disso, aliás. Essa arte segue viva nos seus incontáveis aprendizes, a começar pelos filhos, o pandeirista Celcinho Silva e o cavaquinista Jorge Filho, companheiro do pai no Época de Ouro. E a gente encerra essa homenagem com um choro que era o preferido de Jorginho do Pandeiro, nesse registro de 1967, que conta com o solo de Jacó do bandolim e tem César Faria e Carlinhos Leite nos violões, Dino nos 7 cordas, Jonas Pereira da Silva no cavaquinho, Gilberto Dávila no pandeiro e o nosso Jorginho no reco-reco. Vamos ouvir, de Jacó do bandolim, a primeira gravação do clássico Vibrações.
a primeira gravação de Vibrações, Choro de Jacó do Bandolim, tocado por Jacó, com o Época de Ouro e o reforço de Jorginho do Pandeiro, a gente encerra mais uma edição na nossa Casa do Choro, com os devidos agradecimentos a Celcinho Silva, Marcos Suzano, Marcos Tadeu dos Santos e Maurício Carrilho pelos depoimentos fundamentais e a você, ouvinte, pela companhia de sempre. Muito obrigado também, e sobretudo, a Jorginho do Pandeiro, que segue tão vivo quanto o próprio choro. Até a próxima, pessoal! Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.